Sei que depois do almoço aí dá um pouquinho de sono no sábado, mas é importante que todos estejam presentes aí, que a gente vai falar bastante assunto pertinente e importante dando seguimento para a nossa política de resíduo e as cidades inteligentes. Agora eu vou chamar a Fernanda. A Fernanda vai falar sobre o plano de gestão e de gerenciamento de resíduos sólidos, né? Ela vai falar um pouco sobre a política, sobre os procedimentos para os planos e da logística reversa. Então, a palavra é sua, Fernanda. E só puxando um pouco do gancho do curso, do projeto, ao final da apresentação, a gente vai estar debatendo com vocês aqui alguns assuntos pertinentes para a gente poder, né, todos trabalharem juntos aí e pensar em algum projeto aí para a cidade, algo que seja efetivo, né, que realmente a gente consiga implementar aí e agregar algo para a cidade de vocês aí. É isso, Fernanda, pode... Obrigada. Né, eu já falei um pouquinho, as pessoas já viram minha cara aqui, né? Mas agradeço o convite para estar participando aqui hoje com vocês. Assim como o Mauro, também estou lá desde da confecção ali da Política Nacional de Resíduos Sólidos, trabalhando um pouco com isso. Acompanhei as audiências públicas nacionais, a gente teve a oportunidade de ir para São Paulo quando estava tendo audiência. Tem uma pergunta aqui, ó. Vamos lá. Posso fazer um estudo de potencial energético de resíduos sólidos na minha cidade, comparando 4 rotas energéticas: biogás, incineração, compostagem e reciclagem? Você quer deixar para responder depois, na hora que for falada? Tá. A gente vai trazer alguns temas e a gente pode trazer esse tema junto para poder debater junto com o pessoal. Edgar, tá bom. Edgar, daqui a pouco. Mas ao final, que a gente vai voltar com esses assuntos de tecnologias, aí a gente responde a pergunta. E quem tiver mais pergunta, lembrando, o chat está aberto, pode escrever lá, tá bom? Se alguém, de repente, se sentir melhor falando, é só erguer, tem a mãozinha lá também no sistema aí do Zoom, é só erguer a mãozinha que a gente libera aqui, de nada, que a gente libera aqui a voz e a imagem, tá bom? Mas, voltando, então, assim, também tive a oportunidade de acompanhar bastante coisa, assim, desde 2010, né? Então, tem um tempinho aí nessa jornada também. Também já trabalhei em prefeitura nessa área, acompanhei e acompanho ainda os trabalhos do Consimares, que é um consórcio, que inclusive a gente vai trazer o estudo de caso dele, que é o Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da região metropolitana de Campinas. Não sei se vocês já ouviram falar, mas nós vamos falar um pouquinho dele também. E hoje aqui, nessa primeira parte, a gente vai falar sobre a elaboração de plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Como a gente deve montar um plano? Como o Mauro já falou, na parte da manhã, ele foi colocando os tópicos da lei, os artigos, tudo que a Política Nacional de Resíduos Sólidos coloca, existe... Pode passar, por favor. Existe um artigo específico só para tratar de planos, né? Então, aqui eu vou passar muito rapidamente essa parte inicial, que foi o que já foi falado, que é a respeito da lei como característica geral aí, né? Então, a gente tem a Política Nacional, que é 2.305 de 2010, e a do saneamento, que é a 11.445 de 2007, que o Mauro já falou aí para a gente. Pode passar. Aí a gente vem para aquele ponto que ele também já colocou do artigo 14, que são os tipos de planos existentes. Então, a gente tem o nacional, estadual, microrregional, intermunicipal, municipal e os de gerenciamento, que são os para a empresa. A gente vai focar aqui hoje nos municipais, tá? Só que lembrando, muita coisa do que a gente coloca do municipal, a gente também pode fazer para uma empresa. Eu sei que vocês são técnicos, né? Então, a gente pode aproveitar aquilo que você vai aplicar para a cidade, você também pode trazer para dentro de uma empresa. Pode ir passando, por favor. A Política Federal de Saneamento, que já foi falado, né, que também fala que dentro do plano dela a gente tem que ter, no mínimo, diagnóstico, objetivos e metas, programas, projetos e ações para emergências e contingências e monitoramento e avaliação. Gente, tudo que foi falado para vocês até agora, né, assim, falando de cidades inteligentes, falando de gestão de resíduos, falando de gestão
né, do saneamento ambiental, falando de tudo, o que é importante de tudo que vocês ouviram até agora? Vocês acham que é importante ter um bom diagnóstico para a gente poder tomar atitudes? Adianta eu querer chegar com a tecnologia mais mirabolante, coisa mais linda do mundo, se eu não sei se aquilo vai poder ser aplicado na minha cidade, na minha empresa, ou, né, de alguma forma? É o que o Mauro falou, a gente precisa conhecer localmente para poder ter ações, ter atitudes. Né? Então, não adianta eu vi essa tecnologia, é de fora, é linda, é maravilhosa, só que quando eu chego para aplicar aqui no Brasil, ela não pode não ser adequada para o meu tipo de resíduo. Por exemplo, falando dos resíduos. Tá? Então, importantíssimo, diagnóstico. Depois que a gente fez um bom diagnóstico, um bom levantamento, objetivos e metas. Ah, tá bom, agora eu sei, eu estou lendo aqui, que nem ele disse da gravimetria. Eu joguei todo aquele resíduo ali para fazer a minha análise. Todo mundo sabe o que é análise gravimétrica? Não? Você quer falar? Bom, na gravimetria, normalmente a gente pega, né, vai fazer o quarteamento, né? Quer explicar com maiores detalhes? A gravimetria, eu pode até explicar depois, mas a gravimetria, a gente entender a composição que tem nosso resíduo, né? Então, na prática, a gente pega uma amostragem, né? Depende da característica do município. Eu vou pegar como exemplo o município que eu estou fazendo um trabalho com o município turístico. Então, de final de semana, muda a característica do município, que ele recebe bastante visitante. Então, ele recebe, passa o dia e vai embora. É por isso que é importante a gente entender a gravimetria do resíduo, porque cada município tem sua característica. Isso muda de acordo com a classe social, a sazonalidade. Então, normalmente você pega essa característica, você pega uma amostragem do resíduo, normalmente você seleciona um caminhão que faz a coleta durante o dia da semana e pega um caminhão que faz no final de semana que muda a característica. Aí você coloca esse resíduo todo, você abre todo o caminhão, aí você faz a mistura nele, né? Aí depois que faz a mistura, você faz o quarteamento, você divide em 4 partes. Aí dessas 4 você pega 2, divide em 4 novamente e pega as 2 e faz a amostragem. Então você separa todo o material, o que é plástico, o que é PET, o que é papelão, o que é orgânico, o que é rejeito. Então dentro da classificação você separa e pesa tudo e faz o peso. Então, você vai ter a porcentagem de papelão que você vai ter, a porcentagem de PET, a porcentagem de orgânico, a porcentagem de rejeito, porque daí sim, com esses dados, você consegue dimensionar uma coleta seletiva, dimensionar uma tecnologia que seja viável para aquela característica que a gente tem, né? Então, é basicamente isso. Então, isso é importante, faz parte de um bom diagnóstico, porque de que adianta também eu falar, não, eu vou fazer aqui, a minha coleta seletiva vai ser voltada para plástico, e ninguém produz plástico naquela região. Eu sei que produz, gente, plástico está em todo lugar, mas assim, um exemplo, né? E eu, na hora que faz a gravimetria, eu vejo que o plástico tem uma menor quantidade, de repente o vidro eu tenho uma maior quantidade. Tive a oportunidade de fazer um curso de gestão na Itália. Gente, lá é o vidro, que a galera toma vinho da hora que acorda até a hora que dorme, né? Então, assim, a gestão de resíduos deles, lá para o vidro, é aquele negócio lindo de se ver, é maravilhoso, assim, você vê, então, eles separam o vidro por cor, da mesma forma que a gente faz com a PET, eles fazem com vidro. E funciona muito bem. E as empresas apoiam isso. Diferente aqui de nós, que agora, quem sabe, com a logística reversa sendo obrigatória, a gente consegue implantar. Por isso que eu falei para vocês antes do almoço. É importante que a gente, enquanto consumidor, não só quanto engenheiros, técnicos, tecnólogos, mas também enquanto consumidor, que a gente também tenha ações e atitudes de cobrança. Né? Então, isso vai fazer muita diferença. Então, por isso que a gravimetria é importante dentro de um diagnóstico para a execução de um plano de resíduos. A mesma coisa numa empresa. Eu posso chegar lá com uma solução para destinação de óleo automotivo, se eu não estou trabalhando com uma oficina, por exemplo, de nada me adianta. Então, por isso que é importante eu conhecer bem o que eu tenho para poder ter as ações e as atitudes. Até na hora que a gente vai propor as soluções, a gente tem que propor dimensionamento, né? Até para a gente conseguir dimensionar o que a gente precisa para cada destinação de resíduo, é importante a gente entender, né, a quantidade e a qualidade, né? O custo do quê, José Roberto? Deixa aí no chat para a gente. O custo do quê que você está falando? Aí você já fala para nós. A hora que chegar a mensagem, a gente já fala. Bom, continuando.
Triagem, o custo da gravimetria vai depender Depende de cada município, depende... do número de população, Sim. tantas amostras que vão ser feitas, que vão ser coletadas, do tipo de diagnóstico que você vai querer no final. Então, isso tudo vai depender. É só no dia a dia ali mesmo, na hora, né, que Pra você poder vai... dimensionar esse custo, né? Exatamente. Porque é o custo da pessoa que vai estar separando, é o custo do caminhão, né? Então, tem várias coisas. Então, de acordo com o número de amostragem que você vai ter, esse valor vai mudar também, tá? Não sei se isso te responde, mas qualquer coisa depois a gente tenta esmiuçar melhor, tá bom? Passa isso para mim. Só que a gente vai falar da 12.305, que ela vai definir o plano de gestão integrada de resíduos sólidos, que pode estar inserido no plano de saneamento. Então, primeiro a gente teve lá a obrigatoriedade do plano de saneamento, depois veio a obrigatoriedade do plano de gestão de resíduos. E algumas prefeituras, algumas cidades, elas tinham um plano de saneamento, mas não tinham de resíduos. E aí ficou aquele impasse também. Mas se eu tenho esse, eu sou obrigada a fazer aquele, o que cabe nesse, o que cabe naquele? Aí a legislação vem para nos ajudar a falar. Esse é o seu quadrado e esse é o seu quadrado, né? Então, assim, o que cabe dentro de cada uma delas? E a 12.305, ela vai definir o que cabe dentro do plano de gestão e que ele pode, sim, estar inserido no de saneamento. Então, se eu tenho de gestão de resíduos, ele pode compor o meu plano de saneamento. Pode passar. E aí, a logística reversa, já dando uma pinceladinha nela aqui, né, de acordo com a legislação, ela é instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e meios para coletar e devolver os resíduos sólidos ao setor empresarial. Resumindo, o que eu pego, eu devolvo, né? É basicamente isso. E isso é um exemplo muito prático com aquelas garrafas retornáveis de refrigerante, que todo mundo sabe qual é, né? Mas não vamos fazer propaganda, enfim. Aquelas garrafas retornáveis, que uma época ela foi super moda, todo mundo usava, de repente todo mundo já parou de novo. É de época, essas coisas são bastante flutuantes, acho que depois até o Toninho pode falar um pouco para nós também, né? Que vivencia isso na... Então, existem épocas que essas retornáveis elas são bastante utilizadas, depois elas caem um pouquinho, e assim vamos. E a logística reversa nada mais é do que isso. Eu acabei de usar essa garrafa, eu vou devolver para que ela possa ser retomada no mercado novamente. A gente vê muito isso para resíduo eletroeletrônico. Sempre tem campanha, né, de coleta de bateria de celular, cabos, instrumentos eletrônicos, mas a gente está num ponto onde tudo vai precisar de logística reversa, de acordo com o que a gente vai ver, de acordo com a legislação, até a cama, o sofá, tudo que você compra vai ter que voltar para quem produziu, tá bom? Pode passar. E aí, dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente tem também a questão dos consórcios. Para que o consórcio é importante? O Mauro também já comentou, só recapitulando, cidades pequenas, né? Às vezes a gente tem cidade de 20 mil habitantes, de 30 mil habitantes, são cidades pequenas, às vezes ela não tem força política suficiente para conseguir se estruturar para destinar os seus resíduos. Então, ela acaba se juntando com cidades da região, cidades vizinhas, para que elas possam se fortalecer e ir em busca de escrever um plano, né? Um plano integrado, ou então para que ela possa buscar uma alternativa de coleta. Eu já vi cidades que consorciaram triturador de resíduo de poda. Então, assim, na minha cidade eu não uso muito, na outra também não. Aí o Estado ela não consegue dar um triturador para aquela cidade de 20 mil habitantes, para outra de 30, então ela dá um para 50 mil habitantes, por exemplo. E aí a cidade, como ela é consorciada, uma semana ela fica no município, outra semana no outro. Então, por isso que essas ações consorciadas são importantes também. E as vantagens, né, são essas que eu acabei já falando, que traz ganho e eficiência aí na gestão e execução desse tipo de ação. Seja para escrever um plano, seja para ter algum tipo de equipamento, no exemplo que eu dei, o triturador. Pode? Essa questão da que a Fernanda falou, da questão da consorciada, né? É uma coisa que é muito importante para viabilizar um processo, né? Ela falou do triturador, né? Isso pode caber para várias situações, né? Tanto para questão de poda, eu já sei de casos aqui que estão trabalhando muito essa questão consorciada para resíduo de construção civil, porque o município é um investimento muito alto para pouca quantidade de resíduo,
e que não viabiliza o município investir milhões para poder processar um tipo de material. Até para essa questão consorciada também, até para viabilizar economicamente, tornar sustentável, até na questão da coleta seletiva, né? A gente estava conversando muito com o Toninho, que às vezes uma cooperativa sozinha, ela acaba sendo vítima do atravessador porque ela não tem um volume suficiente para levar para uma indústria. Ou ela não tem capacidade financeira para conseguir um equipamento que beneficie aquele produto para ela poder levar até uma indústria direta. Então, você tendo uma forma de consorciada, de cooperativas, ou enfim, desses tratamentos, você acaba viabilizando isso, né? E você junta 3, 4 cooperativas que consegue juntar uma quantidade de volume de PET que acaba tornando viável que ela compre uma máquina para processar e triturar esse PET. Aí, com isso, ela consegue vender direto para a indústria, o que acaba viabilizando economicamente a cooperativa. E daí é onde o Toninho falou que consegue chegar num salário um pouco maior, um pouco mais justo pelo trabalho, né? Então, essas soluções consorciadas elas são muito importantes para isso. Não, com certeza. Num diagnóstico que eu participei para fazer um plano de gestão de resíduos, esse foi um dos apontamentos feitos, né? Então, a gente pode pegar as cooperativas de todas as cidades do consórcio e tentar fazer com que elas se conversem, com que elas se conheçam e, dessa forma, elas possam ter até poder, né? Maior poder de venda aí, porque você vai ter maior volume, consequentemente, você consegue melhores negociações, né? Tem mais uma pergunta? O que é o começo? Uma observação? Eu não consigo. Começa dali mesmo? Várzea Paulista Estou falando que tem um triturador que fornece o adubo para o viveiro de mudas. É isso mesmo. Muito legal. Que legal. Porque você já faz a destinação de um tipo de resíduo. Você está usando uma tecnologia para destinar, né? E o triturador ele é legal porque ele reduz o volume, que nem está falando ali na mensagem, e você dá destino para a casquinha, né, que sobra ali do material orgânico. Pode passar. E aí a diferença de resíduo e rejeito também, né? A gente acaba caindo naquela de secos e úmidos, né? Para facilitar a vida, assim, quando a gente vai explicar, quando a gente vai falar, né? Mas o foco é o reaproveitamento e a reciclagem dos materiais, sejam eles secos ou úmidos, daí vai englobar tudo. Porque outra coisa que também tem-se, né? O costume de falar. Resíduo orgânico não é reciclável, não pode, não sei o quê. Mas a gente tem compostagem, a gente tem outras tecnologias que podem ser aplicadas para isso, tá? Então, a coleta seletiva ela é implementada visando a segregação dos resíduos, e aí eu sempre falo também, quando eu vou conversar com as pessoas, eu falo assim, lá está escrito bonitinho, segregação do resíduo na fonte. Eu falo, nossa, que chique, né? Você faz a segregação do resíduo na fonte, né? O pessoal olha para minha cara, você está louca? O que você está falando? Traduz. Você separa o seu material reciclável? Traduzindo, né? Então, assim, a gente também tem que achar meios de fácil comunicação. Dentro da Política Nacional de Resíduos, tanto no saneamento, a questão da acessibilidade aos planos e da comunicação para a população é extremamente importante. Eu comecei a trabalhar com a questão de comunicação, estou fazendo mestrado agora em divulgação científica e cultural, justamente pensando em como que a gente pode dar voz para aquilo que está sendo feito, sabe? Na gestão de resíduos, é o meu foco, né? Então, assim, como que a gente pode dar voz, como que a gente pode colocar para fora aquilo que está sendo feito dentro de uma prefeitura, ou dentro de uma empresa, ou seja onde for, né? Pensando muito mais nas cidades e na população, porque quem tem que ser beneficiado é a população, né? Pode passar. E o rejeito é o que deveria sobrar minimamente, né? Só para a gente fechar a questão do resíduo e rejeito, é o que deveria minimamente sobrar, que de fato não dá mais para entrar na cadeia produtiva, mas daí o Toninho vai falar melhor para nós. E aqui tem a hierarquia da gestão de resíduos, que começa lá na não geração, que a gente já ouviu isso hoje também, redução, reuso, reciclagem, tratamento e disposição final dos rejeitos. O que isso tudo quer dizer? Às vezes as pessoas falam, eu faço reciclagem, quando na verdade ela está reutilizando, né? A pessoa que usou lá um pote de palmito, né? Você sobra aquele vidro. Você mandar ele para reciclagem é você levar ele de volta, através de um catador, de uma cooperativa, de volta para o processo produtivo da empresa. Agora, você pegar ele e encher de açúcar, ou, que nem eu faço em casa, colocar a camomila ali do chazinho, que eu vou fazer mais tarde, é reutilizar. Então, isso é reuso. Então, para a gente entender o que é cada um desses pontos. E a redução, né? Hoje a gente tem, né, um grande exemplo, o molho de tomate.
sempre vinha na lata. Agora já tem o potinho de plástico, agora já tem o saquinho. E aí, qual que é o melhor de eu usar? Né? O que tem destino para que aquilo seja colocado na logística reversa? Que a gente tem a questão do saquinho, que é metalizado, que não recicla, o outro que é isso, que também não pode. Na embalagem é tudo lindo, maravilhoso, e na prática? Né? Então, isso tudo a gente tem que ver e faz parte de nosso dia a dia, o que nos cabe dentro dessa hierarquia de gestão. Pode passar. A responsabilidade compartilhada, o Mauro já falou também, né? Que é todos somos responsáveis pelo resíduo gerado, né? Então, desde a hora que eu acordo, que eu vou comer um pãozinho na padaria, né? Que eu vou usar uma manteiga, enfim, eu vou ter a embalagem do pão, vou ter a embalagem da manteiga, eu vou ter o papelzinho que eu vou usar para limpar a mão ali. Então, eu estou gerando resíduo o tempo todo. Essa é a responsabilidade minha, essa é a responsabilidade da padaria onde eu comprei, do supermercado onde eu busquei, né? Pensando em produtos do fabricante, de quem comercializou, e todos nós temos responsabilidades dentro dessa cadeia. Pode passar. E aí a gente vem para o artigo 19 da Lei 12.305, que é a que vai falar do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Tá? Aqui, gente, eu coloquei, eu não vou ficar lendo tudo, né? Porque a gente já falou um pouco sobre isso e porque também está disponível lá na legislação, é só vocês buscarem que vocês vão ter a lei todinha, 12.305 de 2010. Então, eu vou pontuar mais ou menos o que a gente faz quando a gente se depara para atender esses quesitos. Primeira coisa, o diagnóstico, que foi o que eu falei lá para vocês, já inicialmente. Fazer um bom diagnóstico é extremamente importante, porque você precisa saber a situação do seu resíduo, qual é o seu território, quais as legislações que são aplicadas dentro da minha cidade. Por exemplo, quando a gente pensa num consórcio, existem cidades que são vizinhas, mas que a lei da cidade A não permite que eu receba resíduos da cidade B. Então, como eu vou fazer um consórcio e colocar que a cooperativa da cidade A vai estar recebendo resíduos se a lei não permite? Então, isso tudo tem que ser avaliado, isso tudo faz parte do nosso diagnóstico. Tá? Identificar quais são as áreas aí para disposição final, vai caber nisso também. De repente, eu consigo fazer um centro de triagem na cidade B e na cidade A não tem espaço para isso, está tudo ocupado, não tem espaço. A legislação da cidade B permite que eu leve esse material? Ela comporta isso? O plano diretor me é favorável para a implantação desse tipo de empreendimento? Então, tudo isso vai caber no diagnóstico e tudo isso é cobrado através do artigo 19. Você tem uma? Eu só queria falar um pouco da importância do diagnóstico, né? Tentando trazer um pouco para a realidade de todos, assim, pensando no médico, né? Como a gente vai no médico, né? Então, qual que é a parte mais importante do médico te dar um tratamento? Quando ele tem um diagnóstico certo. Então, só a partir de um diagnóstico certo que ele consegue te propor o melhor tratamento. É a mesma coisa do resíduo. A gente só consegue apresentar a melhor proposta quando a gente tem um diagnóstico bem feito. Eu acho que o diagnóstico é uma das partes mais importantes aí dentro de um plano, né? Tentando trazer a questão de, assim, médica, né? Porque eu acho que faz parte da realidade de todo mundo. Então, a gente vê que tem pessoas que tentam tratamento, que sofrem, tomam medicamento sem necessidade, e aí vai ver porque o médico fez um mau diagnóstico da doença daquela pessoa, né? Então, acho que tudo começa com um bom diagnóstico. Tudo na vida, eu acho, né? Você tem que saber o que você está fazendo para poder tomar a atitude, tomar determinadas ações, né? Pode passar. Então, aí a gente falou do 1 e 2, o terceiro é a identificação das possibilidades de soluções consorciadas, que é o que a gente já vem falando. Então, eu vou pensar aí na geração, no volume, na destinação e na logística. Por que a geração e o volume? Porque a partir do momento que eu tenho um bom diagnóstico, eu fiz uma boa gravimetria, eu vou saber o que eu estou gerando, quanto eu estou gerando e como eu posso centralizar aquilo para eu dar a destinação correta. A logística também é importante, porque não adianta eu querer fazer consórcio com uma cidade a 100 quilômetros de distância da outra. Né? Então, as cidades consorciadas, né, ou das micro-regiões, que nem a lei também coloca, são aquelas que são próximas umas das outras, né? Então, isso tudo é muito importante. Aí, depois, a gente tem a identificação dos resíduos e dos seus geradores. Outra coisa que é importante, a lei também coloca que alguns geradores são considerados grandes geradores e aí ele mesmo tem que ser responsável pela destinação do seu resíduo.
Então, muitas vezes o poder público acaba assumindo a destinação daquele material que deveria ser de responsabilidade própria, responsabilidade dele. Isso acontece muito com o resíduo da saúde, né? Resíduos da saúde, muitas vezes as prefeituras assumem, mas ela tem, ou ela cobra, assume sem cobrar, né? Algumas prefeituras, elas fazem a cobrança do resíduo da saúde, e aí tá ok, tá dentro da legislação, mas outras acabam assumindo, né? Tem aquele ônus, quando, na verdade, ela deveria ter, é claro, dos próprios públicos, né? Mas não do particular. É importante que, às vezes, o poder público, ele acaba assumindo essa gestão, desde que cobre pelo serviço, porque ela consegue ter um controle melhor, né? Sim. Do que está acontecendo, do que está gerando, da destinação. Para onde está indo, de fato, né? Isso, se está indo direito. Isso, é que nem teve um caso quando eu trabalhava na prefeitura, que era diretor de meio ambiente, tem a logística reversa dos pneus, que não é responsabilidade da prefeitura, mas isso gerava um problema para nós. Porque eu falava, não vou recebendo mais os borracheiros, que não é problema meu. Mas o que acontecia? Aí eu começava a pegar pneu jogado no rio, jogado no meio do mato. Fora dengue, fogo. Fora dengue. Então eu falei, é mais fácil eu intervir nisso e tomar frente e disponibilizar um espaço para que esse pessoal leve, para que eu tenha esse problema no meu controle, né? E, enfim, acho que é meio questão de parceria, muita questão de você trabalhar, né, de forma em parceria mesmo. Eu acredito, mesmo que o poder público não tenha essa responsabilidade, ele acaba tendo que tomar frente para poder ter o controle disso, né? E até ter o diagnóstico da situação. Da situação. Então, é isso. Então, tem coisas que a gente vai, né, acaba repetindo também, mas é porque, assim, para vocês entenderem, dentro do plano, o que precisa ser colocado. Pode ir para o próximo. Bom, depois a gente tem a questão dos procedimentos operacionais, né, para que possam ser adotados aí pelo serviço público de limpeza urbana, que normalmente, como também já foi mencionado, existe uma secretaria dentro das cidades que são responsáveis pelos serviços públicos, né, normalmente fica, né, na parte de zeladoria, roçada, poda, varrição, coleta de lixo, fica tudo na mesma secretaria, né? Eu até costumo dizer que acaba sendo o coração da cidade, né? Junto com o meio ambiente, que vai muitas vezes fiscalizar e organizar isso, né? Você tem alguma... né? Bom, aí depois os indicadores de desempenho disso. Eu preciso, eu tenho o diagnóstico, eu estou formando ali o meu plano, eu estou formando ali as minhas ideias para que elas sejam organizadas, eu preciso de indicadores para saber se aquilo que eu estou tentando fazer ou que eu já estou fazendo está dando certo, né? Da mesma forma que vocês acabam um curso, passa um questionário falando se o curso foi bacana, que a gente vai ter também aqui, a cidade precisa também de indicadores. E quais seriam os meus indicadores? Né? Então, assim, eu preciso tentar entender. Eu tenho aquele despejo de plástico na boca de lobo. Eu comecei a fazer um trabalho, você vê lá, um monte de garrafa PET que está entupindo a boca de lobo, a água não escoa e a gente vai ter N problemas. Mas eu comecei a fazer um trabalho de sensibilização. Eu comecei a trabalhar a educação ambiental. Eu comecei a usar uma tecnologia que nem a do ralinho lá da gaiolinha para tirar a sujeira. Qual é o meu indicador? A água está descendo no bueiro, certo? Estou diminuindo meu problema de enchente. Então, eu preciso entender o que está acontecendo na cidade para eu ver quais são os indicadores que eu vou atrelar a isso. Ambientalmente falando, né? Eu tenho vários pontos. Gente, eu acho que não conheci nenhuma cidade ainda que você não tem nenhum ponto de descarte irregular de resíduo. Vocês me contam se vocês conhecem, que eu também quero conhecer. Normalmente é onde está uma placa escrito proibido jogar lixo. Normalmente é assim. Mas toda cidade, sempre, por mais que tenha ecoponto, por mais que ela tenha coleta seletiva, por mais que ela tenha ação de cooperativas, sempre vai ter um lugarzinho que você vai encontrar um sofá largado, uma TV de tubo, enfim, um pneu, né? Sempre vai ter um lugar que vai acabar tendo isso. Outro indicador, esses pontos diminuíram? Não vou falar zeraram, porque eu não sei nem se isso é possível, que sempre vai ter alguma coisa. Mas a cidade começa a fazer a operação catabagulho, por exemplo, né? Outra coisa legal, a pessoa tendo um aplicativo aí para falar, olha, eu estou com um sofá aqui que precisa ser recolhido, eu estou com X coisa que precisa ser coletada, porque hoje é tudo no telefone, né? E aí até a prefeitura organizar esses dados para poder estar fazendo esse tipo de coleta, acaba demorando um pouquinho mais. Então, a gente tendo coisas assim que possam contribuir, eu acho que ajudaria muito.
né? Então, você tendo essas opções, ajudaria. Então, esse seria também algo que pode ser trabalhado como indicador. Regras para transporte. É o que eu já comentei. A cidade pode receber? Tem cidade que não passa caminhão no centro, né? Então, quais são as regras? O que eu posso fazer em relação à logística desse material? Como eu posso transportá-lo, né? Quais são as normas que a cidade tem, que o município tem? Como que eu carrego? Que nem o caminhão compactador do lixo que passa na maioria das cidades. Conforme vai prensando, vai escorrendo líquido. Tem cidade que tem um problemão daquele líquido estar na rua toda. Pode isso? Não, isso é proibido, né? A pessoa tem que ter a pessoa que está ali da empresa, que normalmente ou é a prefeitura ou é uma empresa terceirizada que faz, ela tem que saber que naquele momento ela tem que descarregar, ela não pode deixar isso acontecer, o caminhão tem que ser lavado, existe todo um procedimento. Então, são essas normas também. Definição das responsabilidades quanto à implementação e operacionalização do plano de resíduos. O que é cargo do poder público, né? O que é do gerador, o que é da empresa, o que é de cada um, né? Então, o plano também ele vai definir a responsabilidade de cada um. Em cima disso, a gente vai ter que criar programas e ações que capacitem aí, né, técnicas voltadas para implementação e operacionalização. A partir do momento que eu tenho o diagnóstico, eu entendi o que minha cidade faz, o que minha cidade precisa, ou uma empresa, o que eu preciso para que aquilo ande da maneira como eu desejo? Eu preciso de um programa que me ajude nisso, eu preciso de uma ação, eu preciso capacitar pessoas, eu preciso de lugares aptos a receber o que eu estou programando, né? E educação ambiental, que, gente, eu sou super suspeita, porque também sempre trabalhei com educação ambiental, já dei aula em escola, fiz muita palestra para criança, adoro eu falo brincar, né? Mas adoro fazer bomba de semente, montar horta. Então, assim, eu gosto muito dessa área e eu acho que a gente tem que, sim, partir das crianças. Mas, quando eu fiz uma especialização em gestão ambiental, teve uma pessoa que falou, não adianta, falou desse jeito, não vou mexer com os velhos, que os velhos não adianta, que não vai mudar a cabeça. Eu não acho. Eu acho que todo mundo precisa de entender a sua importância no ciclo como um todo. Afinal, a gente divide essa terra, né? Está todo mundo aqui, né? Você tem sempre uma experiência que você me contou. Eu trabalhava com... O meu cunhado tinha uma loja de frios e trabalhava, né, entregando ali presunto, queijo, enfim. E teve uma determinada pessoa que veio pedir que queria cada fatia de queijo separada com um plastiquinho. Porque na hora de tirar não vai grudar. E aí o questionamento foi, para que você vai gerar tudo isso de plástico? Você tem mesmo essa necessidade? Aí o cara falou, não estou nem aí. A hora que chegar a vez que está tudo explodindo no mundo, eu já vou ter morrido, já não vou estar aqui. Então, para mim, eu não estou nem aí. Faz o que eu estou pedindo. Tipo assim, sabe? Então, eu acho que cada um tem que saber a sua responsabilidade e a gente, né, enquanto formadores de opinião que somos, tentar passar a importância de pequenas ações também, né? Assim, e fazer com que as pessoas tentem se conscientizar. Então, essas ações de educação ambiental pode ser em forma de programa ou pode ser ação pontual, elas são super bem-vindas. Você levar uma pessoa que trabalha com a coleta seletiva para explicar dentro de uma comunidade é muito diferente do que vir alguém lá de fora e falar, não, você vai separar o seco do úmido. E a pessoa não vai entender nada. Agora vem alguém que trabalha na cooperativa que vai falar, olha, a garrafa PET é assim, o não sei o que é assim. Polêmica. Preciso lavar a latinha de leite condensado para mandar para reciclagem? Viu? Então, vamos falar sobre a seguir. Ó, aqui, gente, ó, o Toninho respondeu para nós que não precisa, tá? Mais tarde ele vai explicar por quê, tá bom? Então, assim, é uma super polêmica. Preciso lavar a lata da massa de tomate? Preciso enxaguar não sei o quê? Então, essa é uma polêmica que só quem trabalha lá no dia a dia, através de ações e programas, vão poder explicar para quem está lá no final gerando, que é a gente, né? Pode passar. Depois a gente tem, né, mais programas e ações de participação de grupos interessados. É isso, trazer a comunidade para dentro. Eu preciso de que as pessoas entendam o que eu estou fazendo para que elas
participem, para que elas se associem àquilo da melhor maneira possível. Com isso, tem os mecanismos aí de criação de fonte de negócio, né? Vou fomentar uma cooperativa, por exemplo, uma cidade que não tem coleta seletiva, que não tem cooperativa, que não tem zero ação. Depois você vai falar, né, do panorama. A gente tem cidade que não tem nenhum tipo de ação, não tem? Então, zero ações. Então, eu tenho que criar mecanismos para que essas pessoas sejam inclusas e que possa se criar em uma fonte de negócio, e renda, e empregabilidade, né? E como calcular os custos, o tão, né, falado custo também, que o Mauro comentou que numa audiência pública você começa a falar de custo, o povo já começa a querer tacar pedra, né? Né? Tarifa, taxa, vai cobrar onde, já cobra, por que cobra, para quê? Então, isso tudo é importante, isso tudo faz parte do nosso plano, tá? Dentro desse sistema, pode ir. Metas. Eu falei de diagnóstico, eu falei de programas, eu falei de objetivos, né? E as metas? O Toninho fez um comentário para nós. Eu não quero que as pessoas gerem mais resíduo, eu quero que elas aprendam a separar o que elas gerem e quero que elas reduzam, né? Então, nas nossas metas, a gente tem que ter meta de redução, de reutilização, de coleta seletiva, de reciclagem, dentre outras. Tá? Então, essas metas também vão ter que estar estabelecidas. De que forma vou delimitar aí a participação do poder público na coleta seletiva e na logística reversa, respeitando os artigos da lei e outras ações. Hoje a gente tem também, a gente vai falar da logística reversa, a obrigatoriedade de toda empresa que vai tirar a sua licença, que vai fazer o seu licenciamento ambiental, ela é obrigada a ter o plano de logística reversa. Se ela não tiver, ela não tem licença. Fato, ponto. E não importa se eu estou falando de uma Unilever, de uma Nestlé, que é gigantesca, ou se eu estou falando da pessoa que tem uma fábrica com, né, faz uma produção mais artesanal, mais caseira e produz um pouquinho só por dia. A partir do momento que ela tem CNPJ, que ela está colocando embalagem na rua, ela é responsável pelo que ela está gerando. Tá? Então, não importa o tamanho da empresa, existe essa obrigatoriedade. E como que vai ser feito esse controle e essa fiscalização? Então, eu tenho a minha coleta seletiva funcionando, eu tenho os meus pontos, né, de coleta voluntários, eu tenho, enfim, está tudo girando bonitinho. Como eu vou fiscalizar isso? Quem vai fiscalizar? Existe um fiscal ambiental para isso? A própria população vai poder fazer denúncias de forma, sei lá, online? Por e-mail, por telefone? Como que vai ser isso? Então, tudo isso é uma forma de eu controlar e fiscalizar também. Isso também tem que estar colocado no meu plano, tá? Aí a gente tem ações preventivas e corretivas, porque nem tudo é perfeito como a gente imagina. Então, se alguma coisinha saiu da curva ali, como que eu vou melhorar? Como que eu vou prevenir aquilo que pode dar errado? Então, isso também tem que ter uma previsão, tá bom? Para ter esse programa de monitoramento do que está acontecendo, o resíduo que eu estou mandando para a cooperativa, está aumentando a quantidade? Eu tenho esse número? Eu estou monitorando? Né? Eu fiz o meu diagnóstico inicial, mas eu tenho que estar sempre acompanhando, tá bom? Identificação dos passivos relacionados aos resíduos. Minha cidade não tinha aterro, não tinha nada, era lixão a céu aberto. É um passivo ambiental gigantesco. Né? Como que eu vou lidar com isso? Isso já existe. No meu diagnóstico, eu já levantei esse problema. Como que eu vou lidar com isso? Então, eu tenho que identificar isso e ter as medidas saneadoras cabíveis ali para a situação. E a periodicidade da revisão. De quanto em quanto tempo meu plano vai ser revisado? Ele fala que, prioritariamente, ele tem que ser de acordo com o plano plurianual do município, né? Que é para poder ele pegar aquela janela ali de troca de prefeito, aquela coisa toda. Então, normalmente, a legislação também indica que seja feito dessa forma. Pode ir. E aí, volta só um pouquinho. São esses 19 itens que tem no artigo 19, né? Pode passar, que a gente deve colocar no nosso plano quando a gente for montar um. E aí, aqui, eu gostaria, né, de colocar alguns pontos de um trabalho que eu acabei participando, que foi a revisão do plano do consórcio, que é esse consórcio que eu falei para vocês no início. E como é que foi fazer isso, então, na prática? Um pouco eu já fui falando, mas só para a gente complementar.
né? Inicialmente, começamos com a elaboração do diagnóstico regional, estrutura do manejo do resíduo, o que estava acontecendo, o que era, que território eu estava considerando, que leis eu tinha. Então, isso estava tudo lá. Definimos os objetivos e metas de curto, médio, trava-língua, curto, médio e longo prazo, porque isso também é importante para nós. O que eu consigo fazer agora, pontualmente? Eu consigo começar alguma ação de educação ambiental em alguma escola? Consigo. Mas se eu não quero fazer só uma ação, eu quero fazer um programa, que já vai virar médio e longo prazo. Então, eu vou ter uma disciplina de educação ambiental, eu vou ter coleta seletiva na escola, eu vou instigar as crianças, os alunos, aí não importa a idade, a participarem dessa coleta, né? Enfim, como vão ser esses programas aí, né? Aí você entra com os programas. Então, você vai ser curto, médio e longo prazo. Eu tenho ações em curto prazo e médio e longo eu vou ter programas, vou ter projetos, né? Eu vou montar estruturas diferenciadas, eu vou pensar na comunicação. Gente, esse é outro problema que a gente se depara desde sempre. Todo mundo faz um negócio lindo, maravilhoso, mas ninguém sabe que o negócio existe. Todo mundo esquece, né, da comunicação do projeto. Todo mundo esquece. Aí o publicitário aqui pode dizer para a gente, a comunicação é sempre esquecida nesses projetos sociais, né? Agora, você vai pegar uma empresa que faz um merchan, que está no outdoor, que está em todo lugar o tempo todo, é uma coisa. Agora, você vai pegar o poder público, que está fazendo, mas não consegue comunicar, é outra, né? Eu tive uma experiência dessa, logo que eu formei, eu fazia bastante trabalho de educação ambiental, né? Aí o pessoal sempre comentava, você precisa publicar, precisa divulgar. Aí eu falava, não, mas eu estou fazendo, né? Não quero... Não, mas você tem que mostrar para a sociedade o que você fez. A sociedade precisa entender a importância do trabalho, precisa entender por que é importante isso, né? Até foi um trabalho muito legal que eu desenvolvi de educação ambiental lá, e que eu achei que tive muito resultado, sabe? Porque a escola ela começou a desenvolver a partir daquilo um programa de coleta, eles começaram a aplicar aquilo na escola, que eu consegui mostrar um pouco a realidade para eles. Eu não fui só na escola e falei do problema. Então, eu peguei um ônibus, coloquei uma turma numa escola, falei, vamos até o aterro sanitário. Aí levei todo mundo no aterro lá, que era um aterro controlado, né? Então, as crianças tiveram aquele impacto, né, de ver todo aquele material sendo enterrado, né? Então, elas viam tudo aquele material, aquele cheiro. Nunca vão esquecer aquilo lá. Aí tiveram aquela visita do aterro. Falei, bom, pessoal, então vamos sair daqui, vocês estão vendo todo o material que tem aqui. Agora vamos para a cooperativa. Aí eu levei eles para a cooperativa de reciclagem. Aí eles viram os mesmos materiais que estavam sendo aterrados, impactando lá o solo, e naquele ambiente que é um ambiente feio, né, quando a gente enxerga, e viram um material gerando valor e gerando emprego ali. Eles falam, pô, né, olha onde está indo o material, olha o que poderia gerar de emprego, olha o impacto que está causando naquela área. Aí, beleza. Aí, depois disso, eu levei eles para o bosque municipal, que era uma área verde, com lago, com árvores. Né? Eu falei, vocês estão vendo essa área? Aí o pessoal estava cansado com o sol quente na cabeça, aquele fedor, aquela área, não sei o quê. Eu falei, vocês estão vendo essa área verde? Então, essa área, o aterro sanitário que vocês foram, era uma área dessa, né? Que a gente precisou desmatar, que a gente precisou causar aquele impacto para poder aterrar nosso resíduo, porque a gente faz uma má gestão. Porque quando você pensa em volume, né, o grande problema do aterro é volume do material. Então, se a gente conseguisse tirar todo o material reciclado do aterro, você pensar em questão de vida útil do aterro, quando você pega um resíduo assim, em casa mesmo, você pega um resíduo orgânico, uma sacolinha assim é 3, 4 quilos. 3, 4 quilos de reciclado é um saco desse tamanho. Aí, se você levar para um aterro, aquilo não compacta e não decompõe. Então, aquilo sobrecarrega o aterro. Então, o impacto é muito grande. Então, quando eles tiverem essa vivência de entender para onde vai, o impacto que causa, se poderia estar gerando emprego, e as áreas impactadas, eles fizeram uma relação que foi muito importante, sabe? Então, entrou na cabeça deles diferente de eu só ir lá e falar para eles sobre o problema e mostrar fotos. Então, eles sentiram aquilo, sentiram o cheiro daquilo, né? Sentiram a vivência daquilo. Então, acho que foi uma experiência bem legal que a gente fez de educação ambiental aí. Não, e é muito legal, porque esse tipo de atividade, para quem trabalha, né, com essa questão da educação, ela faz muito sentido, porque você traz a vivência, né, para quem está ali participando, e é uma coisa que fica marcada para sempre, Sim. né, não tem como. Então, assim, a gente também tem, né, pensando aí na comunicação, que ter todas essas ações, esses programas, para que o seu plano, olha só, a gente saiu lá de plano, né, de diagnóstico para falar de educação ambiental, e está tudo ligado.
né? Porque é através disso tudo que você vai ter uma cidade melhor, de convívio e tudo mais, né? Pode passar. Aí a gente fez a análise para logística reversa também, foi feita uma análise, o que já tinha na cidade através do diagnóstico. Então, a gente levantou a questão dos pneus, a gente levantou pilhas, baterias, embalagem de agrotóxico, que é feito pela Impev, mas a gente levantou os pontos, né, principalmente cidade que tem área rural. Fizemos, que mais? De embalagem de medicamento, enfim, tudo que tinha nessas cidades para a logística reversa, a gente listou dentro desse plano, tá? E a análise visando aí a universalização da coleta e da reciclagem. Esse é um QR Code, se alguém tiver interesse em conhecer o consórcio, é só apontar aí que vai abrir o site, só de curiosidade. Mas depois as apresentações vão para lá também, né? Então, fiquem tranquilos que vocês podem acessar depois. Queria fazer só um comentário, né, que eu falei de educação, mas a gente estava falando da publicidade, né? Quanto que é importante ter essa publicidade, até quando a gente estava falando da questão das pessoas verem valor naquilo que acontece, né? E quando a gente vai falar de tarifa e de taxa, as pessoas entenderem no que está sendo aplicado aquilo. Então, se a gente não dá publicidade, a pessoa, pô, eu pago taxa, pago tarifa, às vezes o município, como você falou, faz um puta de um trabalho legal, desenvolve um puta no projeto com aquele recurso da taxa e da tarifa. E ninguém sabe. E ninguém sabe, né? Então, é importante, né? Acho que não, são as fundamentais a questão da taxa e da tarifa, até para você colocar desenvolvimento de tecnologias, né? Que são adequadas para aquele tipo de gestão, trazendo a questão das cidades inteligentes, né? Você pode usar essa taxa, né? Vejam só, começou lá do plano, diagnosticou, fez tudo bonitinho, recolheu a taxa. Então tá, então agora eu sei que eu tenho um programa para fazer a gestão do resíduo, eu vou usar tal tecnologia para isso, né? Porque isso também é uma coisa que a gente discute, né? E discutiu nesse plano. Pode passar. As tecnologias usadas para a destinação dos resíduos, né? Então, definir linhas de ação estratégica para viabilizar a implementação do plano, analisar a implantação do Sistema Regional de Informações, que é isso que faz parte aí dessa comunicação também, com níveis de acesso, porque aqui eu preciso de prefeitura acessando um determinado nível de informações, eu preciso de pessoas entrando em um sistema para que elas possam me abastecer de informações. Então, esses pontos. Eu tenho descarte irregular em tal lugar, eu tenho geração maior de resíduo X em outro lugar. Isso tudo vai para um sistema, né? E aí a prefeitura ela tem esse acesso. Resíduo de construção civil que você comentou, normalmente existem já plataformas hoje que são colocadas, né? Tem também a obrigatoriedade, né, de ter de onde você está gerando, né? O gerador ele tem que falar quanto gera, para onde ele está destinando aquele material. Então, isso tudo já tem sistemas, né, online que fazem essa gestão. Então, aqui também entra esses sistemas regionais aí de análise e gestão desse material. Na questão de resíduo de construção civil, acho que o engenheiro civil vai saber melhor do que a gente, mas existe uma falta de padronização, às vezes, do material que você vai usar na obra, né? Então, você vê que sai muito resíduo por conta, às vezes, de tamanho, enfim, de você conseguir padronizar mais essa questão da quantidade da forma da matéria que você usa, né? E obras, bem falando, também precisam de plano de gestão de resíduos. Então, para fazer uma obra grande, você precisa de ter um plano de gestão de resíduos para que aquela obra ela seja aprovada, inclusive, senão nem é aprovada na CETESB, né? Caso seja uma obra que precise de licenciamento. Pode passar. Aí aqui esse quadro era só para mostrar mais ou menos, é um quadro que faz parte do diagnóstico, esse quadro mostra as etapas do serviço, né? Então, todas as cidades, essas são as cidades que fazem parte do consórcio, né? Capivari, Ilhas Fausto, Hortolândia, Montemor, Nova Odessa, Santa Bárbara e Sumaré. Esses municípios juntos têm quase 1 milhão de habitantes, né? Então, tem um montante de pessoas bem grande. Todos têm coleta, todos fazem o transporte. O transbordo, apenas Capivari realiza transbordo do material. Aproveitamento, Hortolândia, Nova Odessa e Santa Bárbara. O que a gente colocou no diagnóstico como sendo aproveitamento aí? São as cidades que têm cooperativa em bom funcionamento, cooperativas formadas. Então, vejam a defasagem. Tratamento, nenhuma realiza e a disposição final, todas vão para aterro, seja aterro municipal, Santa Bárbara tem aterro municipal, e o restante vai para aterro particular.
E aí os dados de geração de resíduos, só para mostrar para vocês o que um diagnóstico pode gerar de material, tá? Então, isso tudo também está lá no site do consórcio, dá para baixar o plano, dá para ver tudo com maiores detalhes, se vocês tiverem curiosidade. Mas aqui, dados de geração de resíduos dos municípios. A gente tem ali a população de cada um deles, e aí vocês vão ver que a população vai variar bastante. Você tem município com 17 mil habitantes, até município com 250 mil habitantes. Então, você tem uma flutuabilidade ali no número de munícipes, né? É bem grande. Ui, eu achei que isso ia cair. Depois, resíduos sólidos domiciliares ali, toneladas por dia. A cidade que mais gera é Sumaré, 202 toneladas. Resíduos de construção civil, a gente levantou aquilo que vem do público, porque também tem uma diferença, resíduo de construção civil de obra pública é uma coisa e de particular é outra. Então, a gente definiu, fez essa diferenciação, tá? Resíduo de poda por mês também. Ali a gente tem de 11 a 55 toneladas de resíduo de poda por mês. Resíduo de varrição, coleta de resíduos comercializados, o que de fato a cooperativa conseguiu vender disso. E os resíduos da saúde. Então, vamos pegar um aqui que tem, por exemplo, Hortolândia. Eu falei para vocês que gera ali, através da tabela, 160 toneladas dia. 62 toneladas... Dia. Só que por mês, são 62 toneladas. Então, nem o que eu gero em um dia, eu consigo recolher no mês para ir para reciclagem. Então, é um número que precisa ir, através dos programas, através das ações, ser melhorado. É um número que a gente tem para monitorar como é que está sendo o desenvolvimento disso. Pode passar. Aí aqui também é um quadro só para mostrar, né? Os municípios eles têm local de entrega voluntária, os LEVs ou os PEVs, né? Como são chamados. Alguns têm, alguns não têm. O que mais tem é a Hortolândia, que tem 21 desses pontos de entrega voluntária. Tem municípios que não tem nenhum, como Capivari, por exemplo. Alguns têm através de containers e cada um vai ter a sua especificidade, tá? Alguns PEVs incluem entulho, resíduo de construção civil, porque algumas cidades têm o ecoponto, né, que pode levar até 1 metro cúbico de resíduo de construção civil, e algumas cidades não têm aonde a pessoa está dando a destinação desse material. Logística reversa que eu comentei, aqui foram os pontos levantados no nosso diagnóstico, foram pilhas, baterias, lâmpadas, pneus. No plano tem a questão das embalagens de agrotóxicos também, mas esse foi o que foi em comum para todas as cidades. E aí tem os endereços de onde esses pontos eram, a gente fez esse levantamento, pode passar. Informações que foram levantadas junto às cooperativas. A cooperativa, como eu falei, só tinha em 3 municípios, a quantidade de volume captado e quantos colaboradores por cada uma delas, né? Então, a gente tem aí o máximo em Hortolândia com 23 cooperados trabalhando, e Sumaré, que existe uma iniciativa de cooperativa, que no anterior eu falei que não tinha, né? Mas existe a iniciativa, e lá eles estão com 15 pessoas trabalhando. E aqui é um quadro, né, através da gravimetria que foi feita. A gente tem uns números que estão bem pequenininhos, mas eu vou resumir aqui para vocês, depois vocês podem acessar. Através da gravimetria foi feito ali mais ou menos, né, foi feito as metas ali de acordo com o Planares, que é o Plano Nacional de Gestão de Resíduos, o nacional, e a meta do Consimares. Então, a gente tem ali 2021, 24, 28 e 32. Então, a gente dividiu nesses anos, que é para ficar de acordo com o Planares, que o Planares também divide dessa forma. E aqui a gente aplicou um coeficiente, que foi feito o cálculo, que está descrito no plano também, para eu saber o quanto de resíduo ia crescer, porque querendo ou não, por mais que a gente estimule a não geração, a população cresce e os resíduos acabam aumentando. Então, tem esse coeficiente de aumento de população, consequentemente de geração de resíduos. E, para isso, quantas cooperativas eu precisaria estar em operação na cidade para que a gestão do resíduo reciclável fosse feita? Tá? Aqui, o número de cooperativas, esse aqui é o de Santa Bárbara, fala aqui que até 2032 eu preciso de 4 cooperativas para dar conta da cidade inteira.
Tá? Então, são só alguns números, alguns coeficientes que foram criados para a gente ter algumas metas a serem seguidas, né? Para tentar serem alcançadas. Pode passar. O fluxo de resíduos sólidos, que é aquele que a gente, né, sabe, é a geração, a segregação na fonte, que está ali, a palavra bonita, né, o termo bonito, coleta seletiva dos recicláveis, ela pode ser feita de forma segregada ou ela pode ser tudo junto, né, e você vai ter o caminhozinho vermelho lá, que é o que o Mauro falou, vai para o aterro e de lá já era, ou então você pode ter aqui embaixo segregação, tratamento mecânico, biológico, dependendo do tipo de resíduo, até que você vai mandar o que é rejeito para o aterro, o restante para reciclagem e o que é da fração orgânica, você tem o composto orgânico ali no final. Então, é só um resumo das diferentes opções aí de tratamento. Pode passar. E aqui as metas, né? Então, a gente já tem, de acordo com a cidade, algumas metas. Por exemplo, a questão da logística reversa. A gente colocou como sendo uma meta que vai ser alcançada, como todos os municípios são do estado de São Paulo, elas vão ser alcançadas através da legislação estadual e da obrigatoriedade que a CETESB coloca, está aqui nessa penúltima coluna, da obrigatoriedade do licenciamento ambiental. Então, isso é uma coisa que a gente sabe que vai chegar conforme as outras legislações forem obrigando também. Né? Então, por exemplo, a outra aqui, reaproveitamento de RCC, da construção civil. Então, tem uma meta que até 2040, 25% vai ter que ser reaproveitado, porque hoje nada é reaproveitado. Então, algumas metas foram sendo colocadas de acordo com o perfil de cada município. Pode ir. Esse quadro continua, porque a letrinha está muito pequenininha aqui, mas eu tenho meta de saneamento, eu tenho meta de resíduo de construção civil, de educação, de comunicação. Cada um dos quadrinhos ali é uma meta que fala que a gente vai alcançar através de criação de novas leis, através de legislação estadual, enfim, e por aí vai. Pode passar também. E é isso, gente. Em relação, é bastante coisa, tem coisa que eu falei rápido, mas eu fico aí à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, queiram fazer alguma pergunta, tá? Eu não sei se você volta agora. Vou passar para o Toninho. Tá, então tá bom. Então a gente vai preparar a apresentação ali do Toninho, que vai falar um pouquinho, e aí a gente vai fazendo um jogo aí de conversa. Obrigada. Bom, pessoal, aí